Detective está de volta com tudo na HBO para sua 4ª temporada depois de um grande hiato. E como nas outras vezes, não é preciso ter assistido nada das temporadas anteriores, então se você quer começar a acompanhar essa, que é uma das melhores séries da HBO, o momento é agora. It was the last sunset before the long night. Theory is they went out to watch it. O primeiro episódio de True Detective Night Country traz Jodie Foster e Kelly Reis como as detetives Liz Danvers e Evangeline Navarro. Na trama, uma investigação complexa e personagens que parecem carregar segredos perigosos. E nos personagens principais nós temos Liz, vivida por Jodie Foster. Nossa protagonista desta temporada é a detetive-chefe da investigação que vai se desenrolar ao longo dos episódios. Liz é reservada, durona e mãe adotiva de uma moça cuja adoção parece ter lá suas complicações. Já Evangeline é a detetive auxiliar, que foi demovida do cargo em algum momento, e isso teve relação com o assassinato de uma moça chamada Anne. Anne foi morta de forma brutal e os responsáveis nunca foram encontrados. Evangeline parece seguir emocionalmente ligada ao caso de Anne, talvez pela morte ter tido racismo como um fator motivador. Aliás, as tensões raciais entre o povo inuí e os brancos descendentes de colonizadores parece ser algo que vai ser explorado nessa temporada. Evangeline tem também um passado que não sabemos muito bem como que se desenrolou. Parece que ela esteve no exército, viu alguma coisa muito horrenda e isso a fez se voltar para a fé. O trio de investigadores fecha com Peter, um jovem policial branco casado com uma mulher inuí e cujo relacionamento provavelmente vai ser afetado pelo desenvolvimento da investigação. Aliás, já está sendo afetado. Soma-se a isso o relacionamento distante ou estranho que ele tem com o pai, que também é policial. It was the last sunset before the long night. Theory is they went out to watch it. Começamos o episódio com um texto na tela que diz o seguinte: For we do not know what beasts the night dreams when its hours grow too long for even God to be awake. Essa é uma citação de Hildred Castagane que nos remete à primeira temporada de True Detective. Hildred é o protagonista de The Repair or Reputations, conto de Robert W. Chambers, encontrado na coleção de 1895 The Yellow King, uma das principais influências para Nick Pizzolatto construir a história da primeira temporada dessa série. Nessa história, Hildred é um exímio exemplo de um narrador não confiável, delirante, que acredita ser o herdeiro de uma dinastia que desceu dos céus. Hildred acaba louco após ler uma peça chamada The King in Yellow e termina internado em um hospício depois confessando 2 assassinatos. Isso nos diz que os personagens em True Detective não são confiáveis em seus pontos de vista. E ainda a questão da escuridão falada nessa passagem pode ser ligada ao fato de que na região do Alasca, onde essa 4ª temporada se passa, ficará na escuridão por dias, e é nessa escuridão, quando nem Deus está acordado, que as piores coisas podem acontecer, com as piores bestas à solta. Na trama nós vamos acompanhar a investigação sobre o desaparecimento dos cientistas que estavam trabalhando no Tsal Arctic Research Center, cuja pesquisa era sobre nada menos do que a origem da vida. O dia 17 de dezembro é o mesmo dia em que uma manada de cervos pulou de um precipício e marca o primeiro de uma série de eventos estranhos que segue com Raymond Clark tendo algum distúrbio ou visão e dizendo "She's awake". Aliás, "She is awake" é uma frase que ouvimos novamente algumas vezes durante o episódio. Uma delas quando Liz acorda e pega um ursinho de pelúcia no chão, e quando Evangeline vê um urso polar no meio da rua, um urso polar com um olho faltando. Quando Raymond tem, vamos chamar de visão, ele está usando um casaco rosa que Liz estava procurando e que acha que pertence a Anne. Pode nos dizer que temos aí Raymond como um potencial suspeito da morte de Rainey, ou pode ser só uma pista para deixar a gente mais confuso ainda. Depois disso, os cientistas simplesmente desaparecem, deixando indícios de que foi algo completamente inesperado, como a TV ligada, comida sobre a mesa e nenhum sinal de luta ou confusão. Mas há pelo menos 2 sinais de que algo muito bizarro aconteceu, como a frase "We are all dead", escrita no quadro branco, e claro, o fato de ter uma língua humana no chão. Outro ponto bizarro é a personagem Rose, que é bem estranha, e lá pro final do episódio vê um homem identificado como Travis, que aparece no meio da neve, sem casaco ou sapatos, com uma coloração que grita fantasma, ou no mínimo alucinação. E esse fantasma sabia do paradeiro dos cientistas, que ele aponta para Rose. Rose essa que também foi vista eviscerando um lobo ainda vivo. Então a Rose, personagem com algumas estranhezas que provavelmente vai somar muito nessa narrativa. It was the last sunset before the long night. Theory is they went out to watch it.
Chegamos para a review do segundo episódio de True Detective, Terra Noturna, que é um pouco maior que o primeiro e quase que completamente focado nos cientistas mortos. O maior tempo de tela nos deu mais tempo, claro, para estabelecer as complexidades do caso. Então vamos lá para a review do segundo episódio de True Detective, quarta temporada, Terra Noturna. Em 1959, 9 alpinistas soviéticos foram encontrados congelados até a morte nas montanhas Urais, deixando para trás o acampamento em uma fuga desesperada, destruindo suas barracas como se elas nem existissem. Os corpos estavam gravemente feridos e parcialmente nus, resultando em hipotermia extrema. Por décadas, o mistério persistiu, o que forçou esses homens e mulheres a fugirem desesperadamente naquela noite fatídica. Um urso? Um yeti? Um deles se tornou um assassino enlouquecido? Hoje, muitos acreditam que uma avalanche foi responsável pelas mortes. Contudo, a história do Dyatlov Pass continua a alimentar a imaginação de criadores em todo o mundo, e essa parece ser a principal referência para o caso dos cientistas encontrados congelados nessa quarta temporada de True Detective, assim como foi para o filme The Thing, de John Carpenter. Mas enquanto o filme de John Carpenter informa os eventos dentro da instalação, na atmosfera geral da série, o mistério histórico é evocado pelo que acontece quando os corpos da equipe do posto são encontrados. Congelados em um aglomerado, os homens de Tissalau apresentam ferimentos bizarros causados tanto pelo frio intenso quanto por tentativas de roer suas próprias mãos e estão completamente nus. Suas roupas, ao contrário dos alpinistas soviéticos, estão dobradas de maneira organizada em um canto. No entanto, sapatos e casacos parecem ter desaparecido. Raymond Clark, o cientista que usa a jaqueta de Anne, é também o principal suspeito de assassinar os colegas do Instituto de Sala, já que ele é o único que não foi encontrado entre os homens congelados. O episódio se dedicou a revirar o passado e o caráter de Clark para estabelecer se havia indícios de comportamento que leve a colocá-lo ainda mais fundo como suspeito. E claro que havia. Aparentemente, Clark e Anne tinham algum relacionamento, se não romântico, pelo menos íntimo. Fotos dos dois juntos são encontradas no celular de Clark. Não custa lembrar que Amy foi morta de forma brutal e que o caso era acompanhado por Evangeline, que nunca desistiu de encontrar o culpado, mesmo sem a ajuda de ninguém e sendo prejudicada por isso. Nas fotos, inclusive, aparece um símbolo em espiral nas costas de Amy, o mesmo símbolo que vemos na testa de um dos cientistas congelados. Sobre o símbolo, Rose conta para Evangeline que é mais velho que Ennis e talvez mais velho que o gelo. Ela apaga o desenho logo em seguida como se fosse um mau agouro ter por perto. O mesmo desenho Clark tatuou no peito após a morte de Anne. A piração continua em documentos de Clark, onde ele escreveu e rabiscou coisas sobre uma mulher que nunca dorme e seus olhos escuros. Dentro do trailer do cientista, mais rabiscos e frases soltas, mas também o telefone de Anne, que não havia sido encontrado pela polícia até então. Isso nos diz que, na verdade, a polícia de Annis é bem ruim de investigação mesmo. Também no trailer, que é uma imundície só, algo como um altar, talvez, para Anne, composto de uma forma humana feita com panos na cama e ainda fotos dos dois juntos. A misteriosa Rose tem seus momentos nesse episódio conversando com Evangeline sobre seu poder de ver os mortos. Ela conta que outras pessoas na cidade também conseguem ver almas que já se foram, mas que só descobriu que podia depois da morte de Travis, seu companheiro. Aprendemos que ele estava doente e decidiu que não deixaria a doença o consumir. Um dia ele saiu na neve e no gelo vestindo roupas leves e descalço e simplesmente se deixou congelar até a morte. Rose explica a Evangeline que os mortos só aparecem em 3 circunstâncias: para uma visita, para contar alguma coisa, para levar a pessoa com eles. Travis está aparecendo para Rose para contar coisas e talvez já tenha aparecido para outras visitas. Mas o pior de tudo é que eles aparecem da forma como morreram. E isso nos leva a especular que Anne pode estar aparecendo para Clark e ele está traumatizado com as visões, uma vez que ela teve o corpo completamente brutalizado. Ou a morte brutal de Anne, misturado com símbolos e outras ocorrências, pode ter acordado uma entidade opressora e essa ser a mulher de olhos escuros que não dorme. Nesse episódio também aprendemos por que Liz não é uma fã de Beatles. Em um flashback, a vemos brincando com sua filha ainda criança com um ursinho polar de pelúcia sem um olho. Ao fundo, a música Twist and Shout, a mesma que incomodou a investigadora de forma terrível no Instituto de Pesquisa. Vemos também que Liz e o pai de Lia eram companheiros, mas seu relacionamento não era estável. Aparentemente, a música chata estava tocando no dia da morte do pai de Lia, e é por isso que Liz não suporta a canção. Liz, apesar de ter tido um relacionamento com um homem originário, vem demonstrando comportamentos racistas desde o primeiro episódio, quando fez pouco caso da fé de Navarro, e agora ao ficar irritada com as tatuagens temporárias de Lia, que são parte da cultura do povo inuí. Quem também teve seus flashbacks foi Evangeline Navarro, que lembrou da mãe com problemas de saúde mental, que podem ou não
podem ou não estar ligados à sua irmã. Entretanto, ela é alertada por Rose que ver mortos e saúde mental são coisas completamente diferentes. O episódio nos faz então conjecturar que Evangeline sofrerá com uma das duas coisas muito em breve. True Detective Night Country, episódio 3. Começamos o episódio com um flashback que mostra como Navarro conheceu Anne, que era uma das parteiras no último centro de parto voltado para as mulheres originárias da região. Navarro foi até o local prender Anne por invadir as instalações da mina, mas teve de esperar o parto que estava em andamento acabar. Aqui começamos a perceber a ligação entre a mina, que tem sido explorada em Ennis, e a natalidade local. Mais adiante nós vamos repreender que parte da população que é contra a mina, em sua maioria composta pelo povo inuí, vê uma relação entre a quantidade preocupante de Nat mortos com o trabalho de mineração na cidade. Mas também ficamos sabendo que pelo menos metade de Ennis depende direta ou indiretamente do dinheiro da mina, o que na cabeça de Liz torna a lista de suspeitos da morte de Anne bem extensa. Se extrapolarmos a certeza do povo inuí, podemos dizer também que a mina é responsável por todas as coisas estranhas que têm ocorrido pela cidade. Seguimos com Liz, que é questionada por Peter sobre a causa da rusga entre ela e Navarro. Liz mente sem pestanejar sobre como ela e Evangeline encontraram a cena do crime de Wheeler, um homem que vinha agredindo a esposa há muito tempo, mas que a polícia não podia fazer nada a respeito. Liz conta que foi um caso de assassinato seguido de suicídio, mas a cena de flashback nos mostra que ela e Navarro encontraram a moça morta e o marido com um assobio estranho que pode ou não ser a música Twist and Shout novamente. Fica subentendido então que uma delas matou o sujeito e as duas guardam esse segredo. Esse caso, somado com o que aprendemos sobre o passado de abuso familiar vivido por Navarro na infância, explica um comentário que Liz fez sobre a colega ser particularmente afetada e buscar justiça para mulheres vítimas de violência. Mas esse foi um episódio cheio de coisas bizarras, como tem que ser essa temporada. E a pior delas ocorre quando Land, o último cientista vivo encontrado no picolé de corpos, acorda no hospital. Ele está numa situação horrenda, teve as pernas e um braço amputado, todo cheio de queimaduras de gelo e com os olhos queimados também pelo frio intenso, aparentemente. A primeira parte da bizarrice foi ele dizendo que acordamos ela está lá fora no gelo, ela veio até nós na escuridão. Aqui nós vamos ligar com o dia do desaparecimento do cientista. Vimos que Clark teve uma convulsão seguida da frase ela está acordada e em seguida todas as luzes se apagam. Parece que Land está falando desse momento. Mas quem é ela? Ela é Anne, que voltou para se vingar? Anne, cuja língua é encontrada 6 meses depois de morta no chão da estação de Tsalau? Ou, como eu acho, uma outra entidade que foi acordada pela mina? Ou ainda, uma pessoa que está se fazendo passar por uma entidade? Esse She's Awake, ela está acordada, tem sido ouvido por várias pessoas. Mesmo Liz e Evangeline já tiveram seu gostinho dessa frase sendo sussurrada na escuridão. Mas há sempre a possibilidade que o pessoal de Tsalau estivesse usando Anne para experimentos, uma vez que sua língua foi encontrada no chão. A segunda parte da bizarrice é o que parece ser uma possessão demoníaca em Lando, pouco antes dele morrer, uma voz assustadora dizendo que a mãe de Evangeline está esperando por ela. Parece algo, na verdade, fruto da cabeça de Navarro, dadas as circunstâncias, inclusive que ela tem vivido com a própria irmã. Mas aí lembramos que quando a Trooper tem a visão na neve, ela ouve crianças brincando e o filho de Liz, que provavelmente morreu junto com o pai de Lia em um acidente de carro, aparece com um ursinho polar de um olho só. Aquela criança com quem Liz brinca no flashback do EP2 é esse menino, creditado no final desse episódio como Holden Danvers. Não há por que Navarro estar vendo essa criança, mesmo que a tivesse conhecido em vida, o que nos diz que ela pode ter o mesmo poder de Rose, que vê os mortos. Inclusive Rose não esteve nesse episódio e fez muita falta. Já o policial Hank, que não tinha nada melhor para fazer, inventa de chamar os valentões locais para procurar por Clark, e Navarro avisa que precisam do cientista vivo, ao que Hank questiona se precisam mesmo. Daqui para frente descobrimos que o policial encobriu pistas que poderiam conectar Clark ao assassinato de Anne, entre outras coisinhas como ter levado os arquivos do caso para casa e nunca ter devolvido. Talvez ele também saiba a verdade sobre o caso Wheeler, mas quando questionado pelo filho se sabia o motivo da briga entre Liz e Navarro, ele diz que não faz ideia. Outro ponto intrigante nesse episódio foram as laranjas que caíram da bolsa de um dos civis recrutados para caçar Clark. Laranjas, no Alasca. Uma época dessas
Nessa economia, a câmera focou muito numa que rolou até Navarro, e essa é a segunda vez em que a questão alimentícia local, digamos assim, é levantada. A primeira, mais sutil, foi quando Evangeline está com a irmã na bodega da esquina e as duas olham os preços altos, preços do Ártico. Pelos trailers sabemos que essas laranjas vão voltar. Já a Danvers anda entortando as práticas do serviço até onde pode e não podemos julgá-la. Com Peter como aliado, ela deixa o veterinário olhar os corpos dos cientistas, já que o seu legista não conseguiu chegar, e esse veterinário conta uma coisa muito interessante. Morte por hipotermia é uma morte calma. A pessoa simplesmente dorme e o corpo para de funcionar. Pelas expressões corporais e faciais dos cientistas, a morte não chegou de forma mansa para eles, e o veterinário atesta, eles não morreram congelados. A segunda é quando ela falseia uma permissão para entrar na casa de um ex-funcionário de Salal e o cara recebe ela e Navarro de espingarda pronta e só bobeia quando é informado da morte dos ex-colegas. Terminamos esse episódio com uma briga dentro do hospital e com um vídeo de Anne dentro de uma caverna aparentemente sendo perseguida por algo ou tendo encontrado algo. Anne deixa o vídeo como um alerta para quem encontrasse o celular dela. E quem encontrou esse celular provavelmente foi Clark, porque o vídeo estava no celular dela encontrado no trailer muquifo do cientista. Anne luta com algo, seus gritos são ouvidos ecoando pelo celular e a última imagem é algo que parece uma espinha dorsal em curva. Mas lembre-se, o corpo de Anne não foi encontrado em uma caverna. E esses foram os nossos recaps dos 3 primeiros episódios da 4ª temporada de True Detective Night Country, ou Terra Noturna aqui no Brasil, estrelada por Jodie Foster e que tem muitas e muitas ligações com a primeira temporada. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês que eu fiz sobre essas ligações, as ligações que a gente encontra até o 2º episódio. Gostou do vídeo? Deixa o seu comentário, curte, compartilha com os amigos e depois eu volto com mais. Até!